É raro eu usar fone, né? Você que me viu. Sim. Pô. Eu também não gosto, não. Na verdade, eu descobri há uns 2 anos que eu tenho uma leve Ô, perda desculpa, eu da. tava. Eu conectei o fone, mas não tava, não tinha colocado ainda. O que que você fala? Então, Ciro, me fala. Porque assim, você se formou em psicologia, né? E, Isso. e depois fez comunicação, é isso? Não, não. Eu trabalho como artista, usando a linguagem da fotografia, mas nunca tive nenhuma formação, do ponto de vista estrito, né? Falando formalmente no campo das imagens. Uhum. Posteriormente à graduação em psicologia, quando eu já trabalhava como artista, eu fiz mestrado em comunicação. Ah, era isso. Era isso que eu estava tentando lembrar. É, Tá bem. é. Meu mestrado foi em comunicação, e aí sim foi, posso dizer que foi muito importante para o pensamento mais recente que eu tenho trabalhado, né? O mestrado foi 2016 a 2018. Uhum. Mas qual foi o seu primeiro contato com a fotografia que você, assim, não o primeiro contato banal, mas o primeiro contato que você pensou, quero isso daí para minha vida. É. Então, eu estava me preparando no final da graduação em psicologia em 2009 para ser um acadêmico de psicologia. Já Uhum. naquele momento, eu não pretendia ser um profissional do mercado clínico ou do mercado de outros serviços da psicologia, mas queria ser um acadêmico, queria ser um doutor em psicologia, um professor pesquisador. E foi propriamente com esse campo da vida acadêmica que naquele momento eu entrei em crise. E aí procurei restaurar processos internos, processos mentais e emocionais da minha vida antes de cursar a universidade. Eu não tenho nenhum arrependimento de ter cursado psicologia de forma nenhuma. Foi muito bom e é importante para mim até hoje. Mas nesse momento de talvez resgatar sentimentos, valores, pretensões que eu tinha antes de cursar a universidade, eu cheguei em duas respostas: arte e estrada, arte e viagens. E quando eu era adolescente, antes de pensar em fazer psicologia, eu pensei em fazer artes plásticas ou algo ligado ao desenho. Eu gostava muito de desenhar. Mas calhou nesse final da minha trajetória ali de graduação na psicologia, eu tinha um professor de ética e psicanálise, que é o Eduardo Gontijo, que é também um fotógrafo. E eu convivia de forma, né, muito próxima a ele, era um estagiário dele. Então eu sempre estava ali convivendo com esse universo da fotografia por meio dele, que tinha, né, tinha muitas câmeras, muitas lentes, ampliava fotos, fine art, vendia, né, as fotografias com todo zelo ali da reprodução. E isso é que foi vamos dizer assim, me enredando para a fotografia. Foi através desse professor, Eduardo Gontijo. Uhum. Mas você mesmo, do tipo, porque você falou essa coisa, você pensou, você fazia desenho, belas artes, enfim, artes plásticas, mas o que que veio primeiro? Porque, enfim, a gente vai chegar na parte de que você escolheu também a estrada, né? E que você vendeu fotografias na estrada. Veio primeiro a estrada ou a fotografia? Veio os dois juntos, E como é que os foi dois essa decisão? conjuntamente.
Foi assim, nesse momento aí que eu te falei dessa crise, que eu aprendi a fotografar pela via desse professor Eduardo Gontijo, eu tive um certo sentimento ali, uma clareza de que eu também não seria um profissional do mercado de prestação de serviços da fotografia. Uhum. Então, eu nunca tive um cartão escrito Ciro Almeida, fotógrafo, tá aqui. Uhum. Eu sabia que eu queria fazer a fotografia como uma forma de expressão pessoal. Não vou dizer que naquele momento eu queria fazer arte, porque eu acho que isso demandou outros processos de amadurecimento, mas eu queria me expressar pela fotografia. E dentro das amplas possibilidades de se expressar por meio da fotografia, eu queria fazer documentários fotográficos. Eu queria, e ainda quero, usar a câmera como um instrumento de mediação entre a minha vida e a vida de pessoas que eu ainda não conheço, né? Ou falando desse passado, de pessoas que ainda não estavam ali no meu campo de contato, de convívio. E o sentimento de me colocar na estrada como um viajante livre, alguém que coloca uma mochila nas costas e não tem uma data para voltar, se somou a isso. Uhum. Então, eu assim, não sei o que veio antes. Porque já nesse momento ali, que eu ainda estava aprendendo a manusear a câmera, eu já comecei a viajar, trabalhando com empregos ali nesse comecinho ali de 2010, trabalhei de garçom, depois comecei a fotografar pousadas, quartos de hotel, né, para ganhar o dinheiro, continuar viajando. Isso tudo foi muito rápido, porque não estava me satisfazendo. E eu logo encontrei uma fórmula para poder tornar as viagens autossustentadas, que foi a publicação de um pequeno livreto, um livrinho sanfonado que continha 8 fotos documentárias, só que ele, no formato fechado, ele virava 10 por 15 centímetros. Uhum. Um Como se fosse um formato pastel. bastante, um formato bastante modesto, pequeno, que dava para colocar uma boa quantidade na mochila e ir para algum lugar que eu sabia que com aquelas vendas eu poderia me manter aí por alguns meses, né, inclusive. Uhum. E então esse formato aberto ele tinha 40 centímetros por 15 e fechado ele tinha 10 por 15 Uhum. centímetros. Eu fiquei trabalhando com esse livrinho documentário de uma produção minha ali muito inicial numa aldeia dos Pataxós aqui de Minas Gerais, de Carmésia, aldeia Pataxó do Retirinho. Eu trabalhei com esse material por 2 anos e aí depois eu criei um outro formato, que foi o formato de ímãs de geladeira, que Uhum. tinha um tamanho de, eu acho que 5 por 7 centímetros. Uhum. 5 por 7,5 centímetros. E aí, enfim, eu estou esticando um pouco a resposta, né? Não, tudo bem, mas eu tô curiosa mesmo. E aí, no período de 2010 a 2016, eu passei por 22 estados dessa maneira, vendendo essas fotografias em pequeno formato. Uhum. Esse livreto, ele se atualizava? Você mudava as fotos ou era sempre as mesmas 8 fotos? Não, eu fiz só ele. Foi a única publicação que eu fiz e eu não me lembro qual foi a tiragem, mas foi um volume alto porque eu fiquei
eu fiquei 2 anos tendo como fonte de renda exclusivamente a venda dele, né? Aham. É, aí depois eu fiz os ímãs porque as pessoas me demandavam muito uma escolha. Ah, É, escolher a foto. É escolher isso? a foto. Ah, Elas entendi. falavam, nossa, muito legal, mas eu queria escolher. Aham. É, e, e aí eu criei os ímãs, eu acho que eram mais ou menos 20 modelos. Eu não tinha pretensão de, por exemplo, ir para a Ilha Grande e fazer ímã fotográfico da Ilha Grande para vender na Ilha Grande. Entendi. De fotografias de qualquer lugar por onde eu tinha passado, eu criei um conjunto, eu acho que eram de 20 e poucas. Uhum. E aí oferecia aquele conjunto de possibilidades. E eu percebo que mais do que... Então, às vezes, uma pessoa que estava em Jericoacoara comprava um ímã feito na Serra da Canastra, em Minas. Não tinha essa Uhum. pretensão de ser um souvenir da viagem turística. Mas eu Uhum. percebo que tantas vezes a, as pessoas que me apoiaram ali, que compraram, elas compravam também a história que eu estava contando para elas, compravam, né, pagavam por esse imaginário da Sim. estrada, de um fotógrafo viajante, Uhum. que encantava, vejo que, né, encanta muita gente esse imaginário. Você. Eu tô bem interessada nessa parte porque eu sou uma viajante também, né? Então, assim, eu me identifico bastante com essa sua trajetória. Você mudava de lugar, assim, o que que fazia você sair de um lugar e ir para o outro? Era uma pessoa que você conhecia? Era do tipo, acho que eu já esgotei esse lugar? Era só desejo de continuar andando? Não tem resposta definitiva para isso. Uhum, O que eu tenho que dizer é que, né, eu não fiquei 6 anos, de 2010 a 2016, sem pisar em Minas Gerais. Não se tratou disso, de seis uhum, anos sem voltar para Minas, ver meus pais, meus amigos, pisar nessa casa que eu moro. Mas foi um período em que eu não tinha, se eu saísse com a mochila nas costas, eu não tinha data para voltar. uhum, E não ter data para voltar não significa demorar. uhum, claro. Não ter data para voltar significa que você tem a liberdade de voltar no dia seguinte ou voltar depois de um ano. Uhum, Então, em média, as viagens duravam 4 meses, 3 a 4 meses. Mas eu já fiquei um mês viajando, já fiquei 10 dias. O período máximo que eu fiquei sem voltar em Minas Gerais foi de 6 meses. Mas aí nesse percurso que eu estou te falando, eu também nunca me vi na obrigação de, em 4 meses eu tenho que percorrer tantos lugares. uhum, Já aconteceu de ir para Belém e ficar muito tempo lá e não querer voltar, e não querer ir para outro lugar, e aí de repente alguma coisa me chama de volta para essa minha raiz em Minas Gerais, e eu retomava, voltava. Em outras ocasiões eu tinha um furor de pisar em muitos lugares, sabe? aham, sim. Tinha esse, nossa, eu quero, então assim, eu vou passar aí por um conjunto de praias e vou ficar 2, 3, 4 dias, uma semana, e quero ir no máximo possível, porque eu quero, né, pelo menos chegar lá na Praia de Pipa e pisar lá, saber que eu estive aqui, né? Uhum, Então tinha um furor de estar em muitos lugares, então variou muito sim. de acordo com o momento, né? Você pegava carona ou não? Era só ônibus e. No início, lá em 2010, Uhum. peguei algumas caronas, fui de carona da Bahia para o Rio Grande do Sul, Uau! depois voltei.
É, foi É, bastante. depois voltei de carona de lá do Rio Grande do Sul até aqui em Minas Gerais, né? Mas depois não. Eu acho que Uhum. tinha mais também um furor, um, ali até um certo, né? Pode ser um exagero dizer isso, mas até um certo fetiche Um com fascínio, assim. relação, é um fascínio, melhor, né? É melhor essa palavra que você trouxe. É um fascínio por essa ideia de, tem que pegar carona. E depois eu vi que não precisava de pegar carona para que fosse legítima o que eu estava fazendo, né? Uhum, sim. É, Você diria que esses 6 anos foram meio que um laboratório, assim? Porque eu imagino que você tenha fotografado bastante também, né? Apesar de não necessariamente você ter ficado mudando o, o seu produto final, enfim, que você oferecia, mas eu imagino que você tenha fotografado bastante nesses 6 anos. Então, foi um laboratório tanto de relações, né, de encontros, como também da prática fotográfica. foi um laboratório, sim. Mas por incrível que pareça, né, talvez isso vai te surpreender um pouco, eu não me considero um fotógrafo viajante. Não, não, não me surpreende, não, tranquilo. Então tá. Porque muitos lugares por onde eu passei, eu não fotografei. Então Uhum, eu, eu viajava, eu também fotografava, eu também vendia fotografia, respirava fotografia, né, o dia todo, mas nunca me senti impelido, nunca me senti na obrigação de, nossa, eu tenho que fazer registros desse lugar onde eu tô. Nunca tive vamos dizer assim, uma tara uhum, muito grande no ato fotográfico. uhum, Eu sempre gostei mais de me envolver com certos projetos na fotografia e, e pensar a imagem fotográfica. Então, eu diria que esse período, sim, foi um laboratório. Nem tanto por ter fotografado muito, mas é. por duas razões. A primeira é que eu passei a consumir muitos livros de fotografia usando as grandes livrarias como biblioteca. Que legal. Então, então eu não tinha dinheiro para comprar, né, esses livros de capa dura, esses livros caríssimos de fotografia. Então eu chegava numa cidade, por exemplo, Recife, que tem lá no Recife Antigo, tem uma livraria Cultura imensa, é, toda, né, com estante de arte, de fotografia imensa. Eu passava horas, passava dias inteiros dentro da livraria, usando de biblioteca, né? Uhum. Pegava ali uma poltroninha confortável e via. Então aprendi muito, assim. Outras lá em Belém, né? Tinha uma livraria Saraiva enorme, em São Paulo, a Livraria Cultura. Estou fazendo merchan aqui, né? Não, tudo bem, mas É, as livrarias precisam mesmo, tudo bem. então eu aprendi muito nisso, de poder estar em muitos lugares e consumindo esses livros de fotografia. E, por outro lado, eu procurei pessoalmente muitos fotógrafos que eu conheci o trabalho e que eu admirava. Então, eu conheci eles. Então, Paula Sampaio, lá em Belém, José Albano, em Fortaleza, André Cipriano, na Ilha Grande. E, bom, é o que eu instantaneamente tô me recordando aqui. Então, eu bati na porta da casa, do escritório, Uhum, dessas, né, dessas pessoas que eu admirava e isso me ensinou muito. Mestre uhum, Júlio, Mestre Júlio Santos, lá de Fortaleza, com quem recentemente eu
eu até cheguei a trabalhar junto. Uhum. Então foi um laboratório por essas razões. Sim. Você falou que nesse início a sua pretensão não era necessariamente fazer arte. Foi meio que um processo assim, uma coisa foi puxando a outra, uma curiosidade com o desejo, com a liberdade, com, enfim, várias coisas. Quando é que deu esse salto? Olha, o salto, eu acho que ele veio participando de uma primeira exposição, que foi uma exposição coletiva, aconteceu aqui em Belo Horizonte em 2012. Porém, o, o trabalho ele foi selecionado para participar dessa exposição, acho que em 2010, 2011. A exposição teve o nome de Segue-se Ver o que Quisesse. Teve um curador que vive em Genebra, ele é suíço, é o Jörg Bader. E foi algo muito circunstancial. É claro que eu almejava isso, eu procurava isso, mas acabou sendo uma circunstância de que o Palácio das Artes, a Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte, idealizou uma exposição, não sabia que seria essa exposição com esse título, com aqueles artistas. Isso não se sabia, mas almejava-se o desejo de se fazer uma grande exposição coletiva de fotografia em Minas Gerais, de fotógrafos mineiros ou que tinham abordado o território de Minas. E contrataram um curador de fora do Brasil, que não conhecia, não tinha ainda o trânsito com as pessoas daqui, o que permitiu essa liberdade, Uhum. inclusive de selecionar uma pessoa como eu, que estava começando, que não tinha uma linha no currículo, Uhum. de forma artística, né? Assim, o currículo que eu tinha era de estudante de psicologia. E aí foi, né, ele selecionou algumas fotografias que foi uma espécie de prólogo, de prelúdio do que se tornou a série Dandara, que foi um fotodocumentário importante que eu fiz a partir da vivência numa ocupação urbana de Belo Horizonte. Então eu fiz algumas fotografias dos protestos dessa comunidade Dandara e de outras ocupações urbanas em Belo Horizonte. E eu tive assim uma trajetória muito peculiar de que a primeira exposição que eu participei foi no espaço mais consagrado das artes em Minas Gerais, que é o Palácio das Artes. Uhum. E eu falo isso com muita segurança de que foi uma circunstância, de que não foi exclusivamente mérito meu. Era um trabalho que ainda estava em amadurecimento, mas que uma confluência de questões ali na época levaram a isso. Então foi, eu diria, a participação numa instituição de arte é que me abriu para isso, para entender esse sistema, entender os modos de funcionamento desse sistema, as fontes de financiamento e de legitimação dentro desse sistema. E aí eu acho que a migração para a arte, profissionalmente falando, ela se deu a partir dessa descoberta de que fazer arte é fazer arte dentro de um sistema, Uhum. do qual o público, inclusive, é parte também desse sistema, mas que a arte ela não fica na gaveta, ela não fica guardada, ela precisa do espaço público, né? Uhum. Quando eu chegava num bar com um painel cheio de ímãs de fotografia e circulava essas fotografias,
eu estava trabalhando como artista também, Uhum. evidentemente, assim. Sim. Não tem que estar dentro de uma galeria. Só o que eu quero dizer é que eu ainda não tinha consciência disso e muito menos tinha pretensão disso. Eu estava ali vivendo no calor dessa descoberta da fotografia, da imagem, Sim. e queria me expressar. Isso eu sempre tive certeza, que eu Uhum. queria me expressar por meio da fotografia, que eu queria conhecer pessoas, conversar com elas, retratá-las como uma consequência desse processo de interação com a mediação da câmera. Mas assim, você falou que essas imagens que você vendia nos imãs, né, que era uma seleção de lugares que você foi, elas já eram documentais num sentido assim, é porque eu estou tentando imaginar, elas eram mais paisagens ou elas eram mais circunstâncias de algum cotidiano? Não, eu não sou um fotógrafo paisagístico. Pois é isso que eu estava pensando. O- o que as pessoas consumiam, né? Essas pessoas que me apoiavam, que compravam meu trabalho, elas compravam fotografias de outras pessoas que elas Ah, não conheciam, mas que elas viam um significado nisso. Então, eu sempre fotografei pessoas uhum, e eu transformei em imãs essas fotografias. Algumas eram é, cenas de um cotidiano, mas, mas em sua maioria eram retratos. uhum. Você. Desculpa te interromper. Não, pode continuar. É, nesse processo, e talvez até hoje, né? Isso é uma coisa que eu sempre me questiono, assim, quando eu estou fotografando, enfim. É, e pelo fato de você ter visto tantos livros e consumido as obras de outros fotógrafos, você se vê procurando uma foto específica? Você, quando está fazendo um trabalho fotográfico, você percebe que fica tentando refazer alguma coisa que você já conhece? Não fico assim não. É, eu até deliberadamente tento escapar Uhum, desse imaginário que eu já carrego. O fotógrafo, que também é um documentarista, é um artista visual que trabalha com muitas linguagens e entre as muitas linguagens que ele trabalha também com um documentário, que é uhum, o Arthur Omar. uhum, Ele tem uma fala muito interessante que ele diz que ele, no momento de fazer um documentário, ele exerce o desconhecimento ativo. uhum, Que ele quer dizer com isso, né? E eu concordo, né? Eu tento exercer isso também. Quando eu estou num contexto de produção de fotodocumentário, eu tento, claro que isso é uma tentativa, isso é um esforço, uhum. eu tento não carregar aquele imaginário que eu já tenho sobre o lugar, que todas nós temos. Então, por exemplo, se a gente vai para a favela, a gente já tem um imaginário a respeito do que é a favela, sendo que a gente nunca esteve lá. Se Sim. a gente vai para o sertão, se eu digo a palavra sertão, uma pessoa que nunca, que está aqui, né, ouvindo esse podcast, uma pessoa que nunca foi no sertão, ela consegue criar imagens mentais do sertão, Amazônia, China, Paris, Uhum. Nova York, enfim. Eu acho isso tudo um tanto perigoso, essas imagens mentais, porque a gente tende a reproduzir um imaginário que já está estabelecido Sim. e que muitas vezes se tornam estereotipados. Sim. Então não tento fazer uma fotografia que já está na minha cabeça, até para que o mundo ele me mostre o que tem de novidade, o que eu ainda não conheço. Pois é, isso daí na verdade são duas coisas que eu tinha pensado. Uma é isso,
é bem nesse caminho que você está falando, do tipo de esvaziar o copo, assim, quando a gente vai se colocar diante de uma comunidade, de um local, enfim, algo que não faz parte do seu cotidiano, tentar se desfazer das preconcepções que a gente tem para poder para poder usar a fotografia não como uma comprovação de alguma coisa, não como uma certificação de alguma coisa, mas na verdade como uma descoberta, né? Isso, concordo. Mas essa coisa que eu estava falando era. Vou dar um exemplo. Eu fico sempre muito deslumbrada com determinadas imagens que usam os vários planos, né? Tipo, tem um primeiro plano, e aí tem o segundo, aí Sim. tem o terceiro, fica assim, ai, que incrível, como é que o... No Brasil, ninguém faz isso melhor que a Elza Lima. Ah, sim, não Né? sabia. O trabalho dela não tem precedentes. Ele é exemplar nesse quesito que você está falando. E aí, nesse sentido, eu fico, às vezes, quando eu tô fotografando, eu fico procurando essas coisas, sabe? Tipo, e eu fico pensando, será que esses fotógrafos também não ficam procurando essas coisas? É mais no sentido formal. Nisso que eu estava te perguntando, era mais a forma, não necessariamente o que está Eu na imagem. entendo, te entendo. Parafraseando também outro artista, que é o Oswaldo Montenegro, ele, numa entrevista que eu vi, né, dele há poucos anos, ele dizia que ao longo da longa carreira dele como músico, né, como artista, ele passou por vários gêneros musicais e que recentemente, ali no momento que ele dava essa entrevista, ele dizia que recentemente ele tinha enveredado de vez pela seresta, Uhum, que o tipo de música que ele iria produzir dali para frente era seresta, porque ele descobriu que a seresta é aquilo que ele é, uhum, e que por muitos anos ele trabalhou aquilo que ele gostava. uhum, E ele descobriu o seguinte: o que eu gosto não é o que eu sou. uhum, Aí por que eu digo isso? Porque no exemplo que você trouxe desses vários planos, e aí eu trouxe o nome da Elza Lima, é uma fotografia uma fotógrafa que eu né, eu nutro ampla admiração. Eu gosto muito do trabalho dela, porém eu tenho uma consciência de que isso que eu gosto não é o que eu sou. uhum, E eu acho que muitas vezes, antes da gente ter a consciência disso, a gente procura replicar. É um exercício artístico. Né, eu como professor de arte e de fotografia, eu tento estimular meus alunos a fazerem isso como exercício, da uhum, gente replicar o que uma outra pessoa fez. Né? Eu acho que como exercício eu acho muito válido. uhum, Porém, muitas vezes a gente se perde, se confunde nesse caminho de achar que a gente é aquilo que a gente gosta. uhum. Então, eu não estou dizendo que é seu caso também, né? Não. Mas, bom, enfim, acho que se trata, se trata um pouco disso, né? Uhum. Eu ia enfim, fazer outra pergunta, mas aí escapou quando eu fui falar disso. Mas, enfim. É... Deixa eu ver. Não, acho que era. Como você sabe quando você faz uma fotografia? Porque assim, né? A gente é inundado de imagens, né? Tem imagem em todos os lugares o tempo todo. E eu acho que existe alguma coisa que faz com que uma imagem permaneça, perdure, assim, que ela exista para além daquele momento, assim, momentâneo, corriqueiro e tal. Você acha que você consegue identificar já, ou é uma coisa que depende muito do contexto ou do reconhecimento?
eu acho que são várias coisas aí que eu estou trazendo, mas assim, por exemplo, você quando está fotografando, você já tem embutido em você um senso que independentemente do que vai acontecer com aquelas imagens, se elas vão ser reconhecidas ou não, você já se sente satisfeito ou você precisa desse reconhecimento, de que seja exposta, de que sei lá o quê, enfim. Acho que são coisas diferentes nessa pergunta, tá? Mas eu entendi. Tá bom. Eu acredito que eu tenha entendido a pergunta. Olha, da minha experiência particular, né, eu não quero generalizar essa resposta para outras pessoas, mas da minha experiência particular, eu não consigo, ali, Uhum, quando eu estou fotografando, saber isso. Quais imagens permanecerão, quais são importantes, quais terão um impacto, eu te garanto que eu não sei. E que uhum, para mim é extremamente necessário esse processo de mostrar, exibir publicamente, né? Seja publicando um livro, seja fazendo exposição, colocando no site, para eu entender o que vai se adensando nessa permanência. E eu te garanto também o seguinte, que eu não teria condições, não teria capacidade de julgar isso no momento que eu estou fotografando, até porque eu mesmo mudo muito uhum, a minha opinião a respeito daquilo que eu fiz. uhum, Então, hoje eu olho para um livro que eu publiquei em 2014, Dandara, hoje eu olho fotografias que estão publicadas, que eu selecionei na época para serem publicadas, e hoje, se eu fosse fazer uma segunda edição, eu não publicaria. Por outro lado, eu olho o meu acervo de Dandara e outros acervos, e aí hoje eu penso, nossa, como é que essa foto não entrou na época, uhum, assim, não tinha o significado para mim que tem hoje. É, e eu acho que isso vai ser um ciclo que não vai parar, e até por isso a gente tem que publicar, né? A gente tem que dar um formato final, porque se a gente ficar editando assim, até chegar num resultado aí que vai nos satisfazer integralmente, a gente não vai parar nunca. uhum, sim. Né? Parafraseando aqui pela terceira vez um outro artista, que é o Eustáquio Neves, ele diz ele diz assim, o meu trabalho eu não termino, eu abandono. Uhum, Porque se eu não abandonar, eu vou ficar ali ele trabalha com experimentação em laboratório, né? Então ele faz uhum, muitas intervenções nos negativos, muitas montagens, sobreposições e aí ele disse, se eu não abandonar, se eu não parar, eu vou ficar trabalhando naquilo até chegar no esvaziamento total da fotografia, sim. né? É, então eu vejo da mesma forma. Eu preciso. E antes, né? Eu estou dizendo aqui exemplos, talvez, muito profissionais para quem está nos ouvindo, né? Fazer exposição, fazer livro. Mas antes de eu participar desse universo profissionalmente, quando eu comecei a fotografar, minhas primeiras fotografias, eu andava com elas, eu tinha revelado, ampliado, né? Elas pequenininhas, 10 por 15, e eu andava com elas em envelopes de carta, envelopinhos desses brancos de carta, assim, botava as fotos no envelope, Uhum, dentro de um plástico, assim, para não estragar, né? E aí qualquer lugar assim, se eu conhecia uma pessoa, e nesse período aí das viagens pelo Brasil, eu mostrava para elas as fotos nesse envelopinho, é, e sempre pedia para elas, a cada um desses envelopes, que eram certas categorias que eu tinha feito, para elas olharem e me dizerem qual a foto que elas mais gostaram e qual a foto que cada uma das pessoas para quem eu mostrei menos gostou, qual a foto que ela menos gostou e por quê. uhum, Para mim não bastava isso, gostei mais dessa, não daquela. Por que gostou, inclusive, uhum, né? E por que não? Sem ter o certo e o errado, mas eu queria saber. Então, ao mesmo tempo que eu praticava esse aprendizado da fotografia pelos livros, eu também praticava a recepção do público. sim.
qual que era a reação. E de observar, né? Pô, tem imã que vende 20 vezes mais do que outro. Tinha imã que eu vendia, nossa, assim, acho que uma vez a cada 6 meses. E Aham, eu continuava fazendo ele. Eu continuava... aham. ele continuava exposto no painel. Mas, assim, eu fui entendendo essa recepção de público. Isso que você falou do Eustáquio me lembrou uma outra coisa que eu queria te perguntar. Quando você está num processo, por exemplo, da Andara ou lá em Belém, os trabalhos que você fez, quando é que você acha que acabou? A parte de fotografar, não todo o resto do processo de seleção e tal, mas quando é que você chega e fala, pronto, tá bom, já fotografei o suficiente, já tenho. No caso da série Dandara, eu só posso responder essa pergunta nas particularidades do que eu já fiz. No Uhum, caso da série Dandara, ela finalizou num período que eu pude me dispor a viver na comunidade. Eu não fui efetivamente um morador, porque eu não uhum, tive todo o ônus que um morador de ocupação urbana tem, de construir a casa, de ter que lidar ali com puxar uma energia, puxar uma água. Então, eu não tive que lidar com esse ônus, mas eu passei 3 meses hospedado na casa de famílias que gentilmente me receberam para eu fazer esse trabalho, em 2011. Então, o trabalho ele se refere a esse período, o período dessa minha vivência ali. Então, de lá para cá, né, nesses quase 10 anos, eu continuo indo a Dandara, mas não levo a câmera. Eu uhum, vou para ir visitar meus amigos que moram lá, vou em festa, eu vou, né, por razões assim dos afetos, né? uhum, O trabalho se encerrou dessa forma. Tem um outro trabalho meu que ele tem o nome de Perecível, que é um trabalho feito na Feira do Guamá, em Belém, e ele está circunscrito a um tempo e a um espaço que foi também ali de 2011 para 2012, onde a Feira do Guamá, o mercado do Guamá, ele foi reformado. Então, os feirantes, as barracas desses feirantes ali de uma feira, que é uma feira coberta, uma feira construída de alvenaria, eles temporariamente foram para o lado de fora da feira e a prefeitura, o poder público, né, criou ali barracas de madeira para esses trabalhadores e as madeiras eram, assim, cada barraquinha era muito colorida, tinha verde, roxo, laranja, amarelo, é incrível. E ao mesmo tempo essas cores muito vivas, essa vivacidade das cores, elas confrontavam com com a venda de carnes, eram mercadores, né, açougueiros, né, vendedores de carne. Então, é um grupo que até hoje eu tenho muita convivência, tenho muita amizade. A gente, né, eu sempre que eu vou a Belém, eu vou muitas vezes na feira e converso e brinco, a gente se diverte. Mas o trabalho ele foi circunscrito ali a esse momento que a feira estava pelo lado de fora. Então foi uma circunstância. Já um, é, um trabalho mais longitudinal que eu tenho, que é feito em Belém, chamado isolamentos e fluxos, esse não, eu não sei assim qual que será. Ele continua. A última vez que eu fui lá em Belém foi em 2018, mas ainda voltarei muitas vezes. Ele não sei te responder, né, quando que ele uhum. se encerra. Então, acho que é uma decisão que ela vai mais ali da circunstância do que propriamente de uma racionalidade, de achar agora eu tenho tudo que eu preciso. Uhum, Vejo mais dessa forma. Um outro trabalho que ele é um recorte dentro do trabalho longitudinal que eu faço em Belém, tem o título de Insuspeitado, mas que foi publicado um livro com o título que é um pouco mais longo, que é Pequena Rota do Insuspeitável. Esse uhum, trabalho ele foi financiado pela Funarte,
Então, eu tinha um prazo do edital. Então, fui para Belém, fotografei por, acho que um mês, editei por mais um mês e lancei. Então, Uhum. ele teve a pressão da entrega de um produto final pelo edital. Uhum. E uma outra coisa, não, assim, eu acho que provavelmente cada processo seu foi de um jeito diferente também, mas o que que vem primeiro? As imagens, o encontro ou o conceito, o texto, a ideia propriamente dita? Até hoje, primeiro veio o encontro. Tem sido assim. Uhum. Inclusive, eu considero que, né, e eu acho que eu até já toquei disso de certa forma, num outro momento aqui na nossa conversa, de que eu não me sinto na obrigação de fotografar. Então, Uhum. muitas vezes, o que me interessa mais é o encontro. Uhum. E, hoje vai ser assim, né, a conversa das paráfrases, né? Tô lembrando de um outro fotógrafo que eu admiro muito, que eu já citei o nome dele aqui, que é o André Cipriano. Ele fala: se eu tiver que escolher entre a experiência e a fotografia, eu deixo a fotografia de lado e vou viver a experiência. Em algumas vezes é possível conciliar as duas coisas, a fotografia e a experiência. Então, até hoje, o primordial para mim tem sido o encontro, e, e a partir disso é que vem as fotografias. Eu acho, posso estar enganado, mas não acho que vai ter um momento em talvez, se eu passar a trabalhar com a linguagem da estrita ficção fotográfica, aí a imagem vem antes, né? O desejo de que a imagem seja daquela forma, como um cineasta ficcional trabalha, né? Pega um roteiro e aí vai encenar, vai fazer a cenografia. Nesse caso, né, talvez a imagem venha antes e pode ser que um dia eu trabalhe dessa maneira. O conceito. Até o momento, eu não, nos trabalhos documentários, eu não tive tão preocupado assim com ter um conceito prévio. Uhum. Porém, a partir do ano que vem, eu já posso dizer que sim, que eu vou trabalhar com um conceito que já foi estabelecido de antemão, num trabalho que ele ainda não foi realizado, será realizado em 2021, tem o título de Os Dentros. E ele vai ser o meu retorno em Dandara após 10 anos do primeiro trabalho. Uhum. Porém, eu percebi que ao longo de 10 anos a vida ela foi se interiorizando, ela foi se tornando mais privada, de uma Uhum. vida que se dava muito ali no espaço público, né, das ocupações, dessa ocupação. As casas, elas eram praticamente uma extensão da rua. Ao longo de 10 anos a vida ela foi se privatizando. E aí a minha ideia, reconhecendo isso, é revelar qual que é esse universo íntimo, esse universo doméstico, esse universo da vida privada dentro dos lares. Uhum. E aí é isso que eu vou fazer em 2021. Mas considerando que você é uma Então, o pessoa que... conceito veio antes. Sim, entendi. Mas assim, então tá. Mas considerando que você é uma pessoa que se encontrou muito no âmbito institucional, dos editais e tudo, que você é forçado a escrever, né? Tipo, a desenvolver a ideia, o conceito e tal. Você diria que você entende melhor o que você fez depois, ou que você até consegue desenhar uma narrativa olhando o seu trabalho depois, ou essas coisas já estão muito claras enquanto você está realizando ele? Olha, você tem razão em dizer isso, que se eu tenho que escrever um projeto para financiar uma ideia, né? Ideia que ainda não está pronta, que ainda não foi feita, eu preciso minimamente saber convencer o meu leitor, né? O meu avaliador ou a minha avaliadora, de que eu tenho condições de realizar o trabalho e que, de alguma maneira, o avaliador ele consiga criar imagens mentais
de algo que ainda não está pronto, né? Aham. Então, de certo modo, isso existiu quando eu propus, de certo modo, eu digo, o conceito do trabalho, quando eu propus o projeto Insuspeitado, com o qual eu fiz o livro tabloide Pequena Rota do Insuspeitável. Porém, esse conceito ali, ele se deu em dois aspectos. Um aspecto geográfico, que eu estabeleci muito bem a rota que eu ia fotografar. Uhum. Então, eu, morador de Belo Horizonte, queria fotografar uma capital da Amazônia, do norte do Brasil. Então, no projeto, eu mandei assim, ó, vai ser um percurso de 10 quilômetros que liga, né, o Mercado São Brás ao Mercado Ver o Peso, atravessando os bairros São Brás, Guamá, Condor, Jurunas e Cidade Velha. Então, eu amarrei isso muito bem para o avaliador. Uhum. E outra coisa que eu fiz também foi o produto final que eu propus fazer, ele seria uma forma de reorganizar os sentidos, de reconfigurar uma mídia, que é uma mídia muito utilizada nas notícias de criminalidade, que é o jornal tabloide, que é o formato tabloide, que Uhum. é, né, aquele formato caderno com 32 páginas, que normalmente ele no Brasil, nas capitais do Brasil, ele é utilizado para as notícias sensacionalistas. Então, o conceito do trabalho foi criar um contradiscurso imagético do discurso da violência que estampa os jornais tabloides. Sim. Então, isso que eu pretendi, que eu propus no projeto. Porém, em termos de imagem, do que a imagem seria, eu não sabia. Uhum. É diferentemente do que eu estou te dizendo de que vai ser esse projeto dos dentros. Eu acho assim, que, como eu fechei mais nesse conceito ali do interior, das casas, da vida dos objetos, das pessoas ali nos seus espaços íntimos de lazer e de descanso, eu acho que o conceito ele já chega com uma carga mais forte do que foi anteriormente. Mas você tem Uhum. razão em me provocar para isso, né? De que Não, mas não é nem tanto uma coisa de tentar desfazer o que você tinha dito, não. Era mais porque é uma curiosidade mesmo. Eu acho que você falou uma coisa que eu achei interessante, que é talvez não saber exatamente o que aquilo vai gerar, né, as consequências e o resultado final, tanto das imagens, enfim, mas ter uma noção de qual é a sua curiosidade ou qual é a sua pergunta. isso, Sim, de que na hora de escrever um projeto que isso fique delimitado, né? sim. É... Deixa eu ver. Você se sente inseguro às vezes, Ciro? Eu tô super inseguro agora nessa conversa. Não, mas é porque assim, vou compartilhar uma coisa muito pessoal. Eu, no ano passado, eu já tô perdendo a ideia dos anos por causa da quarentena, mas em 2018, no final de 2018, eu fui morar em Portugal para fazer um master em fotografia artística e documental. Porque como eu comecei com a fotografia de um jeito muito, assim, hobby, na faculdade de comunicação, e aí eventualmente comprei uma câmera analógica e fui indo pelo lado da experimentação. Depois fui tentar fazer fotografia mais comercial, eventos e festas de criança, essas coisas. E aí foi quando eu fiz o mestrado em Belas Artes que eu comecei a enxergar a fotografia de uma outra maneira. Agora, parafraseando, não, mas eu acho interessante isso que você falou. Todas essas coisas de que você escolhe a experiência no lugar da fotografia é muito um dilema meu. É um dilema meu, assim, porque às vezes eu estou num determinado lugar experienciando alguma coisa
E aí eu fico na dúvida se eu coloco, sabe, imponho esse objeto, né? É uma fronteira ali, né? Alguma coisa. Mas enfim, não era nem isso que eu ia falar. E, e aí eu comecei a usar a fotografia de um modo pensado, assim, que não era estou com a câmera e aí fotografo coisas, e as minhas fotografias até então eram muito casuais, ocasionais, não tinha um projeto, não tinha um conceito, não tinha nada. Aham. E aí eu quis me desafiar a fazer esse outro master, porque nas Belas Artes, por mais que a minha relação com a fotografia tenha mudado, ela agora estava num lugar muito da experimentação e muito pouco de uma busca externa, parecia que era uma busca muito das minúcias, assim. E aí, os primeiros 2 meses que eu estava nesse master, eu não conseguia pensar em o que eu ia fazer, porque eu tinha pensado numa ideia, eu queria fazer um trabalho que fosse estudar ou pensar, questionar a masculinidade tóxica. E aí só me vinham ideias clichê, eu só conseguia pensar em coisas que eram muito didáticas, muito Ou ilustrativas, sabe? literais demais. Ou literais, exatamente. Aí eu ficava assim, gente do céu, como é que eu vou fazer isso? E aí, quando eu desisti, quando eu comecei a sair pela rua e fotografar o que me desse na telha, aí o trabalho começou a acontecer. É claro que assim, a ideia estava no fundo da minha mente, né? Então, por um lado, ela foi guiando, assim, mas foi só no momento em que eu me permiti, quase como se fosse os músculos irem por si só, sabe? E o olhar determinar o que eu achava interessante, é que eu comecei a conseguir fazer o trabalho. Mas nesses 2 meses que eu não estava conseguindo pensar, foi uma mini depressão, assim, porque eu sentia que eu não tinha validade no mundo. E eu tô perguntando isso, dessa insegurança, porque eu acho que o artista, no caso, você não é só artista, porque você também tem a coisa do educador, e isso também eu acho que dá uma sensação de utilidade, né? De estar a serviço do interesse de outras pessoas, de estar ajudando os outros também, que eu acho muito legal. Mas no âmbito de artista, e eu que estava ali para aquilo, nesse momento em que eu não estava conseguindo, eu estava achando que eu era tipo a mosca do cocô do bandido, sabe? Aquela coisa que você fica assim, gente, eu sou um saco plástico voando pelo mundo, que não tem nenhuma utilidade. Você já passou por isso? Ou alguma variação disso? É, eu acho que eu já entrei, assim, diferentemente do que foi o seu processo, mas com outras angústias, né? Eu acho que teve um momento que eu tive uma certa crise de diante de tanta referência que eu estudei, Uhum, e aí eu fiquei, isso me deu um certo bloqueio uhum, de que assim não parecia que nada que eu fizesse seria seria não que eu tivesse que chegar perto dessas referências que eu estudei, não se trata disso, mas não conseguiria me satisfazer. uhum, Mas eu acho que esse pensamento ele se baseia numa noção de que você já sabe previamente o que vai ser feito, mas essa resposta, ela só vai se dar no próprio processo criativo, né? Então, muitas vezes com meus alunos de fotografia autoral, né, eles chegam com um rascunho de ideia e ficam um pouco inseguros do que se é uma boa ideia ou não. Eu começo a dizer, ó, começa a fazer, começa a fotografar, começa a experimentar, começa a fazer as colagens, porque é o processo de criação que vai trazer a resposta e não necessariamente o contrário, né? sim. Como se já fosse, né, um filme de ficção roteirizado, com a decupagem, com a cenografia ali já toda bem desenhada, storyboard, nada assim, né? Não precisa ser assim. O processo ele pode
ele pode trazer a resposta e aplacar essa insegurança. Uhum. E o que você falou essa coisa de tinha medo de não se sentir satisfeito. O que te deixa satisfeito no seu processo artístico? Existe uma fase, um momento que você se sente satisfeito? Como eu te falei, é, eu nunca abri mão dos encontros Uhum. que o uso da câmera me permite. Então, continuo, né, em Belém, continuo fotografando, né, isso eu não parei em outros lugares, mas eu devo admitir também que eu acredito e que eu espero algo da potência da imagem. Uhum. Como eu falei, se eu tiver que abrir mão da fotografia para embarcar na experiência, eu vou preferir a experiência. Tanto que, só fazendo um parênteses dessa minha fala, porque toca em outra questão que você falou, Uhum. eu não fotografo eventos públicos, manifestações, né, protestos, carnaval. Eu não, porque assim, ou eu estou ali como membro integrante daquilo, eu vou fotografar. Assim, as duas coisas para mim não dá. E Sim. são momentos, são lugares, são oportunidades que a ação ela está acontecendo de modo muito rápido. E aí, tendo isso em vista, a ação do fotógrafo tem que ser também muito rápida. Então, Sim. eu prefiro não fotografar grandes eventos, eu procuro fotografar situações ordinárias, situações comuns, em que o que apareça diante da fotografia seja não uma cena que está acontecendo alheia à fotografia, mas que o que é fotografado é exatamente uma performance para a fotografia. Quando eu digo performance, não estou dizendo uma coisa assim, né, extraordinária também, o que eu estou querendo dizer é simplesmente uma pessoa parar o fluxo de atividades dela Uhum. para se colocar numa pose, ou se colocar num gesto, ou se colocar num tônus postural, em que aquele tônus, aquela presença, aquele gesto, ele só se dá em função da existência da câmera ali e da minha presença como fotógrafo naquele momento. Então, fechando esse parênteses, retomando ali o fluxo do que eu estava tentando expressar antes, eu acredito na potência da imagem. Então, né, como eu disse, eu vou escolher, antes de mais nada, a experiência. Mas se eu vou fazer a imagem, eu espero que ela, de alguma maneira, me provoque e traga um certo tipo de sensação de que aquilo ainda não foi visto. Uhum. É claro que é uma pretensão, se for levada ao pé da letra, o que eu acabei de dizer, é uma pretensão enorme. Então, não se trata de levar ao pé da letra, mas antes, no começo, eu olhava para uma fotografia que tinha feito e eu achava que a boa fotografia era exatamente aquela que já confirmava o que eu esperava antes. Então, Uhum. por isso que eu acho que o processo de edição ele precisa de tempo. Não dá para fotografar e já publicar imediatamente, no meu processo. Claro que outras pessoas vão trabalhar de forma diferente. Mas eu preciso que o tempo vá me dizendo. E, às vezes, uma imagem que eu tive um certo estranhamento ali no momento que eu fiz, que eu vi pela primeira vez, que eu não gostei, talvez sejam as mais valiosas. Uhum. Exatamente porque elas confrontam o imaginário, o meu próprio imaginário, ao invés de confirmar o imaginário. Uma curiosidade que eu posso contar aqui é que quando eu fiz essa vivência, esse trabalho fotográfico na comunidade da Andar em 2011, eu tinha um diário de campo que eu escrevia de maneira despretensiosa, que eu não pretendi, não pretendo publicar, eu escrevia aquilo para mim. Uhum. Mas, quando eu fui editar o livro em 2014, 3 anos depois, fazer a exposição, eu voltei nesse diário para ver se eu achava ali alguma coisa interessante. E eu vi que depois de uma semana que eu estava em Dandara, eu escrevi assim: me sinto frustrado
são muitos estímulos visuais e até agora eu não fiz nada de significativo. Então, depois de uma semana em Dandara, eu escrevi claramente dessa maneira, né? Me sinto perdido, me sinto frustrado, muitos estímulos visuais e até agora eu não fiz nada de significativo. Para minha surpresa, das 48 fotografias que compõem a narrativa visual do livro, Dandara, um terço dessas 48 fotos vem da primeira semana que eu passei ali. Uhum. Num trabalho que durou 3 meses. Um terço vem da primeira semana. Em que eu olhava, na época ali, eu olhava para elas e achava que era ali né, o começo de algo que ainda estava por vir, que até agora era só um rascunho ruim do que eu pretendia. Olha que interessante, né? Sim. E você falou essa coisa da performance, que não é exatamente uma performance, mas eu queria saber, para você é importante que a pessoa que você fotografa goste da foto? Isso faz parte do seu Super, processo? super, super importante. Aí, assim, Porque desculpa. eu não vou dizer o gostar da foto, mas eu vou Uhum. dizer que ela se reconheça, Tá. né? Eu acho que se ela gosta da foto, ou se ela não gosta, assim, eu não tenho acesso a isso. E muitas Uhum. pessoas me demandam essa pergunta, e aí, o que as pessoas acharam das fotos? Elas gostaram? Você sabe, eu sou a pessoa mais interessada, né? Eu sou a pessoa mais suspeita para Uhum. dizer que elas amaram, que elas gostaram. Assim, é, isso, isso tem que perguntar para cada uma delas, né? Eu não vou me colocar na posição de responder por elas se elas gostaram. E, assim, eu sei que não foi isso exatamente que você me perguntou. Uhum. Mas o que eu queria dizer é que é importante para mim que elas se reconheçam. Sim. Então, eu olho, eu eu pergunto, até uso a palavra gostar, assim, e aí, gostou, achou bacana, achou massa. É, é, mas o que, né, eu estou querendo saber é se ela se vê ali e eu sempre deixo claro que essa fotografia está sendo feita e que eu posso publicá-la, fazer um livro, fazer exposições, que outras pessoas vão ver essa foto. Uhum. Aí levo também a foto impressa, levo o livro, convido para exposição, faço tudo Uhum. isso. Eu ia perguntar essa questão do trabalho da ética quando a gente está trabalhando com a alteridade, né? Com o outro, com a imagem do outro, né? Se existe, quais seriam esses valores éticos para você quando você está atuando nisso? Não sei se você já respondeu nessa ou se ficou faltando alguma coisa. Eu posso dizer que particularmente, eu criei para mim alguns critérios para lidar com isso, que eu me sinto na obrigação de cada fotografia que eu faço, eu imprimir, né, eu ter a foto em papel e fazer o máximo de esforço para encontrar de novo as pessoas que eu fotografei e dar essa fotografia de presente, como um gesto simbólico, porque eu poderia mandar pelo WhatsApp. Uhum. Hoje, né, as câmeras, né, DSLR têm até Wi-Fi, né, então eu poderia transferir na hora, sim, mas eu acho que tem um gesto simbólico de entregar essa foto em papel. Não acho que isso que eu estou falando agrega valor ao meu trabalho. Não se Uhum. trata disso. Para mim é uma obrigação diante da qual eu, eu me coloco. E eu nunca faço, apesar de fotografar em espaços de periferia, em espaços com algum grau de vulnerabilidade social, eu nunca procuro, no meu trabalho, fazer denúncias sociais. Eu não quero que nenhuma pessoa que seja fotografada por mim seja o objeto de uma denúncia. Uhum. Muito pelo contrário, assim.
Algumas pessoas acham que na minha série Dandara, por se tratar de uma ocupação, se tratar de um lugar que tem reais privações materiais, que eu estou fazendo uma denúncia, que eu estou denunciando um problema social. Eu diria, seguramente, que não, que as fotografias não são de um problema, mas elas são fotografias da solução de um problema. Então, quando cada uma daquelas famílias toma para si a autonomia de ocupar um terreno que não cumpria o estatuto das cidades, a função social da terra, quando elas, né, encaram o desafio de fazer uma ocupação, de construir tijolo por tijolo as suas casas, né? E a partir disso começam a comer melhor, começam a se vestir melhor, começam a ter mais momentos, possibilidades de lazer, tudo se torna melhor do que a possibilidade de morar de favor na casa de um parente ou de pagar um aluguel exorbitante. Então, tudo isso é a solução de um problema, né? Não é uma denúncia. Então, eu tomo muito esse cuidado. Para muitos fotógrafos e fotógrafas que vêm da mesma origem que eu, né, de uma classe média, que cursou a universidade, que detém o domínio da câmera, muitos justificam a sua prática relacionada ao acesso à informação. Então, eu faço essa fotografia de uma maneira X, por causa do acesso à informação, de que as pessoas, pegando, por exemplo, uma foto típica de denúncia, porque as pessoas precisam conhecer isso, porque a sociedade precisa saber. O que eu me questiono... É aquele famoso dar a voz. Não, tem os casos de dar a voz, né, que também aí uma outra história. Eu também não trabalho com esse termo, com essa ideia de dar a voz. Mas no caso da denúncia não é nem dar a voz, de fato a ideia de acesso à informação, de que as pessoas têm o direito de saber que aquilo existe. Mas o que eu me questiono é assim, de quem nós estamos falando quando falamos do direito à informação? Certamente não é da pessoa fotografada. Certamente quando alguém diz, eu faço a foto do mendigo porque a sociedade precisa saber. Então, nessa fala já está embutida. Olha, existe a sociedade, existe o mendigo. Se o mendigo não precisa da foto do mendigo para saber que existe mendicância, que existe miséria. Sim. Né? Então, assim, quem são essas pessoas para as quais as imagens são produzidas, essas pessoas que têm o direito ao ver, o direito à informação, à fotografia, ao factual. Né? Então, assim, eu penso, primeiramente, em quem eu estou fotografando. Sim. Não que o que eu estou fazendo, eu acho que vai servir primordialmente a quem eu estou fotografando. Isso é uma consciência também que, a partir ali de 2017, eu fui me dando conta de que, quando eu fotografo, o interesse ele é primordialmente meu. O interesse não é da pessoa que está sendo fotografada. No entanto, ela, por compreender que o interesse é primordialmente meu, ela, de boa vontade, ela se doa. Ela, compreendendo que aquilo é importante para mim. Às vezes, alguém que eu fotografo nem compreende o que eu vou fazer. Museu, livro de arte, assim, eu não estou interessada nisso. Por mais que eu explique, eu nunca deixo de tentar explicar, mas às vezes a vida do sistema de valores dela, a vida dela é outra, isso, né, para ela não tem menor importância, vai expor, não, isso não faz parte, não tem que fazer. É claro que eu acredito também na democratização dos espaços culturais, né? E na democratização da cultura, mas isso, né, uma cultura que está dentro do meu sistema de valores não tem que ser imposta para outra pessoa. Então, a despeito dela compreender ou não assim, o sistema de valores que eu carrego e o que essa fotografia vai virar,
ampliação de quantos metros ela vai ter, assim, embora ela, né, talvez não esteja interessada em saber isso, ela compreende que aquilo é importante para mim. Uhum. E aí ela contribui para esse meu processo de criação. Eu Elas acho, verdadeiramente se doam e participam do trabalho. uhum. Eu acho isso muito importante, assim, muito, isso, toda essa fala que você deu agora, quando a gente, porque eu acho que tem isso, eu acho que muitos fotógrafos demoram para querer admitir, eu acho isso, assim, que é egoísta também, sabe? Fotografar é um ato egoísta também. Você Eu não usaria a palavra egoísmo, tá não, bom, é muito, mas, mas eu diria que o que parte do nosso tipo, ponto de partida é o nosso interesse. É sim, primordialmente de interesse nosso, né? sim, mas Meu, falando por mim. sim, mas o que eu quero dizer é que assim, não é apenas para o outro, né? Tipo, eu acho que tem essa concepção de que uma pessoa que trabalha Talvez com fotografia documental estaria fazendo um que serviço. seja um gesto altruísta, É, né? exatamente. Sim. De que você está ali negando a si mesmo em prol do outro. Sim. Eu acho que isso é uma certa mitificação. E tem. E eu vejo que também há um desejo de muitos fotógrafos e fotógrafas que se engajam em contextos documentários, elas têm o desejo de serem amadas, né? Amadas pelas pessoas que elas fotografaram. Então que a pessoa se sinta honrada de ter sido fotografada por mim, assim, que ela pegue a fotografia ali, chore, Isso, tem essa dimensão adore, né? também. No fundo, eu acho que é um desejo de amor por parte do fotógrafo, da fotógrafa, né? Uhum. Então eu tento me esquivar dessa posição também. É, Claro que assim já eu tenho amizades, verdadeiras amizades com pessoas que eu fotografei, com outras não. Com outras o meu contato se resumiu ali a fotografar, depois levar a foto, levar o livro e ficou por ali tudo bem também, uhum. né? Mas eu fiz umas aulas com o Ripper e ele fala muito disso, assim, dessa relação com o outro. E E também de você pensar quando você, porque é isso, né? Houve uma época em que ficou, as pessoas pensavam assim, se eu tenho se tem que haver uma troca, se eu quero que não seja uma coisa injusta, né? Só eu tiro imagens e vou embora e tal, o que que poderia ser? E aí, em geral, teve uma época que foi eu levo câmera, sei lá, eu dou a câmera para a pessoa, ou a pessoa, enfim, fazer a pessoa participar ativamente do processo de criação fotográfica. E aí ele falou assim, mas depende, sabe? Cada comunidade, cada Sim, local vai sim. ter uma necessidade. Às vezes aquelas imagens, por exemplo, no próprio trabalho do Alexandre Sequeira, às vezes você tirar foto de pessoas que não têm fotos de si mesmas e dar para elas já é a contribuição que você está fazendo com aquele local, né? O Alexandre Sequeira fala que ele também restaurou fotos, né, que estavam se deteriorando, fez Sim, fotos para documento, né? sim, Não era necessariamente ali o trabalho plástico que ele estava fazendo, o trabalho como artista, embora ele, né, tenha feito a exposição lá dentro da comunidade, também, né, alugou um micro-ônibus, levou as pessoas para Belém também para ver a exposição lá. Talvez, né, e aqui eu não posso falar em nome dele, do Alexandre Sequeira, mas talvez, né, a gente possa imaginar que para alguém ali, a foto de documento que ele fez para ela botar na carteira de identidade, talvez foi a mais significativa, né? Talvez a foto que ele restaurou ali no Photoshop para alguém da tia, né, que já tinha falecido, talvez foi, né, e que isso não entra no resultado final que as pessoas veem na exposição. Mas sim. talvez ali na dinâmica do processo tenha sido mais importante, talvez, né, eu perguntar assim, como é que está sua filha que estava doente, ela já melhorou?
talvez isso seja mais significativo para a pessoa do que, né, se a foto vai estar na galeria, se vai estar num livro, E ou tem uma. se, né, eu vou fazer uma oficina no lugar para ensinar as pessoas a fotografar. Isso não tem uma receita definitiva para isso. Mas já que você tocou no nome do Ripper também, eu sei que ele por um tempo fez, talvez ainda faça, não sei, né? Algo que eu achava muito significativo, que é, né, muitas pessoas também me questionam se as pessoas elas me dão o direito de imagem, se elas assinam um papel, né, me autorizando a usar a imagem. Isso para mim é uma questão assim né, que na escala de importância para mim assim está lá embaixo. Mas aí o Ripper, porque para mim, mais que negociar o direito de imagem, eu estou interessado em negociar o direito não, o desejo, negociar o desejo dela de participação naquilo que eu estou criando conjuntamente, né? Uhum. Mas aí o Ripper, a propósito disso, né, de papel assinado com direito de imagem, né, ele próprio já disse que fazia ou faz um termo em que ele assinava para a pessoa, em que ele escrevia ali num documento, né, quais eram as responsabilidades dele enquanto fotógrafo com aquilo que ele tinha feito. Então, ele assinava e dava para a pessoa que ele fotografou. Claro que isso não tem um valor no sentido de legal, de um documento que a pessoa está autorizando a imagem, mas isso é de um valor sensível e simbólico muito grande. Então, eu não faço isso que ele faz. Isso foi uma maneira que ele encontrou para lidar com a situação, que eu acho incrível. Então, é importante que cada um de nós encontremos as nossas formas de lidar com isso, com essas doações generosas que as pessoas fotografadas estão nos concedendo. Sim. E tem uma outra coisa que você falou da imagem denúncia, que eu também sinto que, exatamente pelo fato da gente estar tão bombardeado de imagens, tem certas imagens que a gente, por estar habituado a elas, isso nem gera algum tipo de resposta, sabe? É só alguma coisa que a gente já viu. E às vezes as fotos estranhas, ou as fotos que tiram. Deslocam, né? Que deslocam aquela sua pré-conceito sobre um determinado tema, faz você parar para olhar. E isso eu acho que é uma outra coisa interessante do trabalho documental. Ó, a gente já está falando há muito tempo, então eu vou ver se a gente termina. Beleza. Não, porque eu ia conversar Para mais, você. mas é porque eu vou ter que editar isso depois. Não, eu digo beleza, até por isso também, pensando no esforço que você vai ter para editar e pensando nos ouvintes também. E vai ter coisas que vão ter que sair, porque em geral eu deixo só 1 hora. Acho que talvez uma coisa que eu costumo perguntar para todos os artistas é qual é o valor da arte? Fácil, pergunta Não. fácil para terminar. Mas essa pergunta, ela tem que entrar, tipo o Abu Janra, o Antônio Abu Janra, lá no Provocações, que no final ele tinha que perguntar o que é a vida. Você já assistiu? Não. Já assistiu? Tipo, todas as entrevistas que ele fez, eu acho que por 15 anos, todos os convidados tinham que responder o que é a vida. Então, assim, a não ser que seja o caso de ser ali já um padrão do seu... Não, eu não perguntei para todo mundo, mas é uma coisa E que... tenha que entrar, nossa, acho que... não, acho que essa pode ficar para outro dia. Tá bem. Não, mas é porque realmente, assim, aquilo que eu falei até na aula para Rosângela, né? Uhum. É uma coisa que eu me digo, mas eu tenho que ficar me lembrando, assim. Não sei se você lembra o que eu falei. Que era um valor
que às vezes é momentâneo, às vezes imperceptível e que às vezes você afeta outras pessoas sem nem você perceber, ou que às vezes as pessoas que você afeta são as pessoas que fizeram parte do processo, talvez depois do processo, na parte de exibição, vão ser menos pessoas. Tipo, você não tem controle muito sobre isso. Mas é uma coisa Entendi. que não se sustenta, assim. Eu, enquanto O... artista... então eu vou tentar responder. Tá Pode bem, ser? pode. Eu acredito que o valor da arte está no valor de imaginando novas formas, imaginar um novo mundo. Então, para mim, o valor da arte, e falando mais particularmente no âmbito que eu trabalho, que é a fotografia, e mais particularmente ainda a fotografia documentária, seja nesse âmbito particular, seja no âmbito mais geral, a relevância da arte não está estritamente, não está exclusivamente no que ela está tematizando. O valor da arte não está no assunto que ela coloca ali como a bola da vez para ser discutido. Então, não é o fato de eu fotografar espaços de vulnerabilidade é que torna esse trabalho pretensamente relevante. Eu acho que o valor pode estar no valor de criar novas formas, como eu disse. Criando novas formas, a gente cria um novo mundo. A gente consegue imaginar que novas formas de vida são possíveis. Então, para mim, uma arte abstrata, ela tem tanto valor quanto uma fotografia que no tema seja politicamente engajada. Porque quando eu chego numa exposição de cerâmica, quando eu chego vendo as vanguardas artísticas do expressionismo abstrato, por exemplo, e tantas outras obras da arte moderna e ou contemporânea, a criação de instalações, as performances, vendo possibilidades de novas formas e novas imagens que eu não tinha visto, eu me torno menos reativo, eu me torno menos reacionário. Eu consigo admitir formas de vida que não foram as formas de vida comuns do meio familiar, econômico, social, onde eu fui criado. Então, não é à toa que muitas pessoas que, por exemplo, são homofóbicas, transfóbicas, racistas, xenófobas, não é raro que a maioria dessas não consuma arte, não admita a arte. E quando admite, é uma arte que é uma arte heróica de um tempo que ela não viveu, que ela sente saudade daquilo que não viveu. A arte contemporânea, ela confronta esses valores, porque ela coloca no mundo novas formas. Então, acho que o valor da arte está aí, de criar novas formas e admitindo novas formas, admitir que um novo mundo é possível. Adorei sua resposta, tá vendo? Maravilhosa! Você, tipo, resumiu várias coisas que eu penso. Sensacional.